Até que cheguem as pessoas que são boas, né? Que vai levar 4, 5, 6 eleições, se esse povo entender o que eu tô falando. Tem que ter concessões, senão não governa. Não é romance isso aqui. Isso aqui não é através de um milagre, é através de um sistema. E esse sistema, você tem que ser mais higiênico possível. O que ninguém tem, que eu tenho, é que eu sou mais popular que todos eles. E democracia é o governo popular. Inclusive, eu tenho mais gente que me conhece, mais gente que não gosta de mim e mais gente que me ama por ter sido transformado de alguma forma. Ou seja, eu levo vantagem sobre qualquer outro candidato. Qual que é a vantagem? O povo acha que é o tanto de seguidor, mas não é o tanto de seguidor. O tanto de seguidor que eu tenho é 1% do impacto que eu já gerei na sociedade. As pessoas realmente conhecem. E vai ser uma eleição onde gente do mundo inteiro vai participar. Tem gente falando, eu vou sair da minha cidade e vou ir ajudar. Ou seja, nós estamos falando de uma eleição um pouquinho diferente. De gente que deu resultado me ouvindo, fazendo o que eu falo para fazer. Agora, se a pessoa tiver medo e quiser ser bem purista com a política, ela não dá conta de atravessar nenhuma rua. Uhum. Tem que ter sabedoria, tem que ter paciência, tem que governar com a Câmara dos Vereadores, você tem que ter paciência. E aí, como eu tô virando um funcionário do povo, eu tenho que ter paciência, porque tem a cultura do negócio. E cultura você não muda do dia pra noite, vai levar algumas décadas para fazer isso. Legal. Ô, Pablo, queria perguntar, porque hoje se a gente vai ver a pesquisa, ainda falta um tempo razoável aí para as eleições, só que se a gente olhar as pesquisas de intenção de voto hoje, aparecem 2 principais candidatos, e aí o seu nome ainda não está entre os 2 primeiros, digamos assim. Qual que será o foco da sua campanha? É onde você já domina? É a internet? Ela já começou? Como é que vai ser essa... Se eu já domino lá, não é meu foco, é aonde eu não domino. Então, a maioria dos eleitores não sabe nem que eu tô na campanha. Os que sabem acham que eu tô brincando. E os que não gostam tá só na zombaria. Eles vão assustar com as propostas, vou mostrar coisas que eu já fiz. É porque tem gente que fala, você nunca foi política. Eu sou política há anos, eu só não tenho um cargo de funcionário público. Eu só não tenho um mandato que já me tiraram, eu já tive. Eu tenho a disposição que ninguém tem, eu tenho a inteligência emocional que ninguém tem, eu gerei mais riqueza que ninguém gerou. Eu tenho uma família mais forte e próspera que qualquer um deles. Eu tenho inteligência maior, eu conheço mais de conexão e de gente, de relacionamento. Eu não sei como que eu perco pros caras desses, sendo bem sincero. Não tem nem chance. Eu articulo melhor, eu corrijo mais rápido os meus erros. Eu não afino pra nada que esse povo fala. Eu não tenho medo da minha reputação, eu não tô nem aí se me perseguir, se me ameaçar. Ou seja, na hora do vamos ver, pra que eu vou afinar pros caras desses? A qualidade dos pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo é péssima. Se tivesse gente digna ali de ser prefeito, eu jamais ia mexer com a confusão dessa. Você vai no debate? Já tô confirmado nos debates. Legal. Uma coisa, agora vamos começar a falar um pouquinho de problemas que a gente enfrenta na cidade de São Paulo, cara. Nos últimos anos, e se a gente for pegar os dados, o número de população de rua no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela vem crescendo. Cresceu 7 vezes. 7 vezes. E isso não necessariamente é um problema que, só o presidente da República... Porque muitas pessoas falam o seguinte, a única coisa que pode afetar emprego, atividade econômica é o presidente da República. E muitas das vezes as pessoas esquecem que uma parte da responsabilidade pode ser assumida e é da própria prefeitura de São Paulo, da própria prefeitura da cidade onde ela vive, né? Então, como é que a prefeitura, qual que seria a sua proposta, as suas ideias para reduzir o número das pessoas vivendo em situação de rua aqui em São Paulo, que é um problema que, acho que assim, em todas as regiões de São Paulo as pessoas vêm sentindo cada vez mais? 3 aspectos, tá? Primeiro, já vamos tratar o efeito rapidão, que é levar um cardápio na rua e mostrar para a pessoa que está em situação de rua. Você gostaria de ter qual tipo de emprego? De pintor, de atendente do McDonald's, não sei o que, tal. Mostra para ele. Alguns não vão, mas outros vão. Assim como já saíram muitos. A gente traz esses que já saíram para ajudar a convencer, irmão, tava aí na rua, tal, assim, tal. A gente vai recuperar essas pessoas. Leva em média de 6 meses a 2 anos para você recuperar emocionalmente uma pessoa que entrou na situação de rua e miserabilidade. Outro ponto, nós precisamos de tratar o meio do problema. O que é o meio? Aqui em São Paulo, no estado, tem 645 municípios. Você exclui São Paulo, onde está o problema, tem 644. O que acontece hoje? Vários prefeitos colocam pessoas em situação de rua dentro da van e faz eles virem e chegando a Cracolândia e dissolve esse povo lá. Então nós temos um problema que está em crescente exponencial de chegada, ou seja, uma receita indevida de morador de rua. Tá vindo gente de outras cidades que não tem política pública para resolver e desova porque ninguém está vigiando. Então o que nós vamos fazer? Vamos colocar a câmera, vamos rastrear isso e nós vamos endereçar o problema e vai ser através do Ministério Público.
Agora, tem uma causa que ninguém está peitando. Ocupar a mente das pessoas que estão na situação de miserabilidade nas favelas vai evitar que os próximos entrem. Então, vamos lá. Tem receita indevida de geração de morador de rua vindo de outras cidades. Não ocupar a mente das pessoas, dos jovens, né? O Brasil tem milhões de jovens nem trabalham, nem estudam. Nós precisamos de ter oficinas de trabalho dentro das comunidades, nós precisamos de ter ensino tecnológico, que são as profissões do futuro, e a gente precisa de ter esporte. Para que esporte? Todo mundo que pratica o esporte, esse esporte molda o caráter dessa pessoa. Alguém aqui já fez luta? Já fez luta? Já. Moldou seu caráter. Então você aprendeu diferente de luta e de briga. O cara que faz arte marcial, ele não briga com os outros. Ele só entra em luta. E luta tem regra. E regra tem um ambiente. O cara, você já viu o que acontece com o cara que faz uma arte marcial? Ele não é brigão. O meu sensei, se soubesse de qualquer confusão que arrumou na escola, não voltava mais pro Olha pra treinar. você ver. Ou seja, é cultural. Vai moldar o caráter. Se você pega hoje a comunidade, não tem nada disso que eu falei. E ali tem um potencial pessoa que vai pra criminalidade, porque tá desassistido. Vai ficar com raiva de alguém na sociedade. O mais engraçado é que eu tava numa comunidade. A comunidade era Conjunto Paulistano. E aí alguém falou, quando a polícia vem aqui, põe pra derreter. Eu falei, vocês já pararam pra pensar que as polícias moram nas comunidades? Aí alguém tomou um susto. E eu falei, o reprimido tem um sonho, reprimir. E aí, olha só qual o problema sociológico que a gente tem. O cara fica com raiva da polícia, a polícia mora também na comunidade. Quando o cara vira polícia, ele ainda continua sendo um cara que é de comunidade, mas ele entra na comunidade pra arrebentar com os outros. Ou seja, o sistema foi desenhado pra dar errado. E eu achei interessante quando eu abri a mente das pessoas com esse assunto, alguém tomou um susto, assim, olhou, é mesmo, mano, os polícia moram nas comunidades. Você acha que polícia mora na zona oeste? Mora no Jardim Europa? Não mora. Os caras moram em periferia, a maioria mora em comunidade mesmo, em favela. E aí o sonho do oprimido é reprimir. Se você não tratar isso desde pequeno, a gente vai ficar armando um monte de gente, mesmo em situação de estar ali defendendo o Estado, o cara vai falar, mano, quer saber? Eu vou vingar disso. Como se o errado fosse o ser humano. Não, o errado é o tipo de sistema que a gente desenhou. Se não for a polícia, a gente não tem segurança. Mas por que existe isso? É porque a gente não tem o carinho devido em ocupar a mente dessas crianças. Na quebrada, alguém quer ser jogador de futebol, quer ser polícia. O que não quer ser nada vai virar ladrão. Vai virar alguém em situação de vulnerabilidade, vai ser alguém desocupado. E desocupado, mesmo que você não roube, você vai participar do esquema disso. Por mais que você não trafique, você vai participar do esquema disso. Ou seja, nós vamos de ocupar. Taxa de ocupação cerebral das pessoas, se tiver em alta qualidade, produzindo algo, a gente diminui a criminalidade, a gente diminui o homicídio, a gente diminui o roubo, receptação. Isso aqui vai mudar. Tem como. Só que a gente precisa fazer o quê? O modelo americano que é muito bom, é que a casa ela tem um valor imobiliário vinculado com a nota da escola. Olha que louco isso. Eu acho isso muito massa. Lá nos Estados Unidos, eu não sei se é em todos os estados assim, mas a nota da escola, se a nota é 6, a vinculação do valor do imóvel está vinculada a essa nota. E o IPTU das casas vai para a escola pela nota. Casas próximas àquela escola. Sim, daquela região. Por exemplo, a escola pública tem mais qualidade que a escola privada daqui. E a galera se esforça em estudar para fazer aquele lugar receber mais benefício. Olha que louco. Vai ser assim também em São Paulo. No futuro bem próximo, nós vamos lutar para isso, que é o seguinte, quem tiver mais presenteísmo e tiver mais gente trabalhando e estudando sobre o futuro, que são as profissões do futuro, e tiver presenteísmo em esporte, vai ser os lugares onde mais vai receber recurso. Aí você vai ver uma competição de gente que quer dar resultado para o recurso chegar para o pessoal. É um alinhamento de incentivos. Simples. Aí você pega essas centenas de favelas que a gente tem em São Paulo, não quer mudar? Não muda, mas o fulano ali mudou. Vai lá, dá uma visitada. Lá na África, onde a gente está desenvolvendo trabalho, eu chamo algumas pessoas que não acreditam no processo que a gente está criando. Eu falo, vai lá visitar o Kamizunga. A pessoa chega lá e fala, o que é isso? Você quer um condomínio fechado? Lá tem campo de futebol, galpão de empreendedorismo, lá tem hospital. E tudo é a gente que, né, várias pessoas ajudando, ONG. Não é o governo, nem daqui nem de lá. Mas o que vocês fizeram? Aqui, ó, mudou a cabeça. Se mudar a mentalidade, muda o povo. E aí eu percebo, Pablo, que a gente está falando aqui de algo que a gente começou falando de situação de morador de rua, e é um problema que, obviamente, ele também se intercala com educação, né? Porque a pessoa que não tem uma educação devida, em algum momento, pode levar alguns anos, pode ser mais curto prazo, mas pode levar algum tempo, uma hora ou outra ela vai estar nessa situação de vulnerabilidade, e no pior dos casos pode estar em situação de rua.
Só que, cara, a educação de São Paulo... É difícil a gente encontrar um indicador na cidade de São Paulo que melhorou nos últimos anos. Quando a gente vai ver educação, São Paulo piorou. A gente vai ver segurança, São Paulo piorou. A gente vai ver trânsito, São Paulo piorou. Mas, falando agora de educação, o que vocês pretendem fazer, além disso que você colocou, ou se você quiser entrar mais detalhadamente no plano de educação, para colocar de volta São Paulo entre os lugares do país com níveis de educação melhores? Mais de 40% dos lares são liderados por mulheres. Isso é um indicativo para mostrar que as mulheres são guerreiras e precisam do apoio da Prefeitura de São Paulo para colocar essas crianças em período integral. Temos que investir, né, a gente tem 25 bilhões de reais do orçamento, investir em educação e não contempla isso de forma integral para essas mães. Então tem que ter. Porque se ela não tiver, essa criança vai ficar aos olhos de outra pessoa e desocupada, porque também não tem esporte, que eu já falei sobre isso. Acho que a maior inovação que vai ter aqui nessa geração política nossa, em relação à educação, vai ser a criação de braços de ensino de todas as instituições que estão alocadas na cidade de São Paulo, 1,5 milhão de empresas. Empresas e instituições, tudo que tiver CNPJ, vai ter que ter um braço educacional. Para quê? Para treinar seus colaboradores. Porque é o seguinte, a educação de hoje, no nível de prefeitura, no nível municipal, só treina as crianças do ensino básico. O que nós vamos fazer na cidade? Nós vamos treinar os pais dessas crianças, nós vamos treinar quem não tem ocupação, nós vamos treinar quem está trabalhando para quê? Para suportar o Brasil do futuro.